espiritual, além dos ensinamentos, né? Antes de tudo, tem um carro aqui, parece um SUV grande, está estacionado aqui para baixo um pouco, está com o farol aceso, não sei se é de um de vocês. Demora? Ah, tá. Está lá aceso. Então a gente sabe que, estando aqui, participando dos trabalhos dessa noite, todos nós estamos sendo tratados também. Estamos sob os cuidados da equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Tem alguém hoje pela primeira vez aqui? Sejam muito bem-vindos. A Casa do Capitão Vendramini, o Centro Espírita Capitão Vendramini, agradece a presença de todos. Hoje nós temos uma noite também especial, pois é Dia dos Pais. Então, parabéns aí a todos os pais que estão aqui, encarnados, os desencarnados também. É um dia que a gente reverencia, a gente diz para o pai da gente que a gente ama ele de forma especial, né? Então, parabéns a todos os pais. Vamos aqui aos avisos, então, da casa. As nossas reuniões públicas, com palestras presenciais, como hoje, sempre acontecem aos domingos, às 19 horas, como também vão ao ar através do nosso canal do YouTube. Mas é sempre bom destacar a importância de estarmos aqui presencialmente, pois enquanto estamos aqui assistindo a palestra, estamos em contato com a energia da casa, como também recebendo passes dos nossos amigos espirituais, além do passe que é dado ali na sala dos passes. Por falar nisso, no sábado, lá no seminário, provavelmente não vai ser gravado, tá? Então, mais importância aí a nossa presença, inclusive. A evangelização infantil acontece aos domingos, às 19 horas, enquanto os pais estão aqui na palestra. O Evangelho no Lar online acontece na terça-feira, às 19 horas, no canal do YouTube. Está lá escrito, escrever Centro Espírita Capitão Vendramini no YouTube. Nossa casa também oferece estudo dirigido online do Pentateuco Kardeciano. Nós temos o estudo do Livro dos Espíritos online na segunda-feira de 20 às 21 horas e o estudo do livro Céu e Inferno online também na quarta-feira de 20 a 21 horas também. A casa também tem passe de cura espiritual que acontece quarta-feira às 18h30. É necessário um atendimento prévio para maiores esclarecimentos, que pode ser feito aos domingos a partir das 18 horas. É um tratamento, não é um passe, tá? São 7 quartas-feiras, a pessoa tem que chegar aqui por volta de 6h15, mas antes temos que passar por um atendimento, para que seja esclarecido como é que funciona, tá? Não pode vir direto na quarta-feira, não. Na recepção nós temos livros novos e usados, e se você busca algum livro especial, se não tiver ali, pode deixar o nome do livro que a casa vai providenciar. Atendimento fraterno, maiores informações lá na recepção. O bazar funciona de terça e quinta, das 13 às 15 horas. E para que o bazar possa existir, nós precisamos de doação de roupas, móveis e utensílios em geral. A instituição de amparo Arca de Noé, que representa o braço da caridade do Centro Espírita Capitão Vendramini, atende gestantes e crianças de 0 a 6 anos. Ajude-nos a ajudar doando roupinhas para o enxoval das gestantes. Para maiores informações, conversar na recepção. Se houver interesse em fazer, se alguém tem habilidade para isso, sapatinho, casaquinho, manta, qualquer peça de tricô, crochê, conversar também na recepção. Pode ser feito aqui, em algum dia que você possa vir, ou pode ser feito em casa e trazer. Seja um contribuinte colaborando com a nossa instituição de amparo ou com as despesas do Centro Espírita,
Para maiores informações, também ali na recepção. O seminário vai acontecer agora, finalmente, no dia 20, né, no sábado, lembrando que não vai haver palestra no domingo, tá? O sábado vai substituir a palestra do domingo, então não vamos ter atividade no domingo que vem, só o seminário. Nesse lugar aqui, a Fazenda Cota, essa foto tá assim, foi num dia especial, porque as flores dos ipês caíram depois da chuva, então tá esse cenário maravilhoso aí. Mas com amarelo ou sem amarelo, o lugar é lindo e a energia desse lugar é maravilhosa. Não tenham dúvida que esse seminário vai ser assim uma experiência de aproximação da força, da energia espiritual muito grande. Quem for não vai se arrepender, vai ser um momento muito especial mesmo. A começar pelos palestrantes, que são experimentados, 2 oradores que vêm de fora, que são oradores espíritas mais do que preparados, e o nosso Paulo Limeira vai completar o trio, tá? Então, não percam e divulguem, ajudem a divulgar. Passa o vídeo? Pode passar o vídeo aí. Lembrando que nós vamos oferecer um cafezinho durante as palestras, entre uma palestra e outra, que vão ser curtas, vão ser de 30 a 35 minutos cada uma, nada cansativo, super interessante. E no final da última palestra nós vamos ter caldos, né? Está aí incluído nesse custo de R$30. É fácil acesso. 1 quilômetro e pouco de estrada de terra só, e nós vamos sair daqui no sábado às 3 horas, tá? Então quem quiser, quem não quiser, botou lá no Google Maps, né, Fazenda Cota, vai chegar, fácil, tá? Mas quem quiser pode sair daqui em comboio, nós vamos juntos, às 3 horas, tem que chegar um pouquinho antes, tá? Então hoje nós vamos receber aí a colaboração da Luciana, com o tema Dramas da Obsessão, tema bastante interessante. Na terça-feira, o estudo do Evangelho online será com o Marcelo Sonja, nosso irmão, e no dia 20 será o evento, já no fim de semana. Então, Luciana. Sim, perdão, eu já ia esquecendo da prece. Luciana me lembrou ali. Vamos elevar nossos pensamentos ao mundo espiritual de luz, nos preparando para esse trabalho de hoje. Deus Pai, Jesus, nosso mestre maior, Dr. Bezerra de Menezes, mentor da nossa casa, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos num dia especial, Dia dos Pais, para receber um pouco mais dessa energia que nos faz tão bem, receber também ensinamentos, tudo isso, luz para o nosso caminho, luz para a nossa jornada. Obrigado por essa oportunidade, que possamos assimilar sempre os bons ensinamentos que aqui recebemos e colocá-los em prática, a começar pelos nossos lares, nosso trabalho, que possamos espalhar um pouquinho dessa luz que aqui recebemos, onde quer que a gente passe. Que os nossos irmãos mais necessitados, adoentados, sofridos, possam receber a assistência e o consolo de vocês.
Agradecidos, então, pedimos inspiração, orientação e permissão para iniciarmos o trabalho de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. O tema de hoje é um tanto quanto delicado e sério. Nós vamos contar a história de um homem que foi vítima de uma obsessão. Essa história foi tirada do livro Dramas da Obsessão, da Ivone Pereira, com psicografia do Dr. Bezerra de Menezes. Quem tiver a oportunidade, eu tenho um livro, eu vou ceder para casa depois. É um livro muito interessante, é uma história que nos traz muitas lições. A história se passa primeiro no presente do personagem, na atual encarnação dele. Ele se chama Leonel. Desde a infância, ele vinha trazendo problemas de ordem psíquica, financeira, emocional, dando muito trabalho para os pais. Era uma criança redia, que tinha pesadelos, que tinha convulsões, era agressivo, quebrava as coisas em casa, não gostava de estudar. E os pais, por sua vez, que não eram ligados a nenhuma espiritualidade, achavam que era um problema físico, saúde. Levavam o menino ao médico, o médico dava um monte de remédio para eles e nada resolvia. Foi passando o tempo, ele entrou na adolescência. As crises aumentaram, a agressividade aumentou, e quando ele completou 15 anos, ele perdeu o pai. Seu tio ficou como responsável. A mãe, já muito debilitada devido aos problemas que o menino trazia, já não sabia mais o que fazer. Então levou o menino a um padre, para ver se o padre conseguia fazer com que o menino entrasse no eixo. Nada resolvido. O menino agrediu o padre com palavras, e tudo que o padre falava, o menino levava para brincadeira. O padre então chegou para a mãe e disse: seu filho não tem conserto. Aos 17 anos, seus problemas financeiros começaram a aumentar. Qualquer valor que caísse em suas mãos, ele acabava com tudo. Seu tio então resolveu e conseguiu convencê-lo a fazer um curso, mais ou menos que a gente chama hoje de contabilidade. Na época era guardador de livros. Ele conseguiu arrumar um emprego numa fábrica, trabalhando como guardador de livros. A família então achou que estava resolvido o problema, que ele ia conseguir ter responsabilidade e melhorar, mas nada fez. Ele começou a trabalhar e todo o dinheiro que ele recebia, ele gastava. Quando ele completou 22 anos, ele conheceu uma moça e se casou. E neste emprego, ele começou a ganhar a confiança dos diretores. O que viria a ser uma família feliz, também teve problemas. Por quê? Porque Leonel não conseguia oferecer à família conforto, porque toda noite ele saía para gastar o dinheiro com jogos e orgias. Então a família foi se desfalecendo. Desse fruto surgiram 3 filhos. Os filhos de Leonel eram crianças, adolescentes já, muito rebeldes, crianças agressivas também. E a filha dele é que sofria mais, porque ela tinha uma aparência masculina, tinha um defeito na perna e era uma moça redia, não se dava com ninguém.
Na fábrica onde Leonel trabalhava, ele conseguiu ganhar a confiança dos diretores e assumiu um cargo maior, de mais responsabilidade. Com isso, seus ganhos financeiros aumentaram. Na fábrica também haviam colegas de trabalho espíritas convictos e tentaram fazer com que Leonel conhecesse a doutrina espírita e assim melhorasse como pessoa. Mais uma vez, ele renegou tudo e disse que não precisava de nada disso. Muito bem, foi passando o tempo, a fortuna de Leonel foi aumentando e com isso a sua ambição também. Ele passou a desejar ganhos e ganhos financeiros cada vez maiores, com o objetivo de rodar o mundo, de viajar, de passear e se ver muito rico. Isso fez com que ele voltasse ao vício do jogo. E ele foi gastando dinheiro cada vez mais, porque ele investia, ganhava e perdia. Suas dívidas começaram a aumentar. E o desespero também, porque ele começou a desviar o dinheiro da empresa. Com isso, ele foi ficando preocupado com o que poderia acontecer com ele. E como ele era uma pessoa muito emocionalmente desequilibrada, começou a passar pela sua cabeça a ideia de acabar com a própria vida para resolver os problemas financeiros. Porque ele não conseguia se imaginar preso. Tanto fez que acabou conseguindo. Sua filha, como era uma pessoa também cheia de problemas, acabou indo para o mesmo caminho. Como nós sabemos que existe do outro lado protetores, a sua mãe, que já havia desencarnado, trabalhou na espiritualidade para resgatar o Leonel da filha dele. E assim eles foram resgatados para ter uma nova oportunidade. Esse foi o presente, a vida presente de Leonel. Agora nós vamos voltar no passado dele. Nós vamos voltar lá em Portugal, na Espanha, século XV, XVI, em plena Inquisição. O que era a Inquisição naquela época? Era um sistema comandado por freis, bispos, padres, todos ligados à religiosidade, mas com interesses de toda a ordem. Eles queriam dominar, comandar tudo e todos. E ai de quem fosse contra as ideias desses inquisidores. Eles eram pessoas ambiciosas e cruéis. Então, o Papa João Paulo III, junto com o bispo da época, conseguiu fortalecer esse sistema. E cada vez mais eles foram enriquecendo às custas da fé das pessoas que tinham que seguir sem questionamento o que eles determinavam. Muito bem. Em Portugal e na Espanha vivia uma família de judeus. E os judeus, os inquisidores, eram considerados hereges. Eles não podiam ser judeus. Eles tinham que ser católicos. E essa família de judeus era formada por um homem chamado Timóteo de Amorá. Ele tinha 3 filhos, Saulo, Rubem e Joel. E eles eram homens honestos, trabalhadores e muito bons. Acontece que eles precisaram se converter ao cristianismo, porque assim queriam os inquisidores. Eles foram obrigados a mudar de nome e servir a religião deles. Durante esse período, chegou na Espanha um frei muito poderoso, muito rico e muito cruel. O nome dele era Frei Ildebrando de Azambuja. Ele ficou conhecendo a família de Timóteo, e como Timóteo vivia muito bem,
palácio muito rico, com muitos bens, logo a ambição do Frei cresceu. E ele viu ali um interesse muito grande que a família do Timóteo podia oferecer para ele. Foi logo se aproximando e querendo trocar favores. Um dos filhos de Timóteo ficava muito revoltado com as atitudes do Frei. Combinou com o pai de fugir para Portugal com o objetivo, a desculpa, de estudar artes. E assim Timóteo procurou o Frei e falou que os filhos dele, 2 dos filhos dele, queriam estudar em Portugal. O Frei, claro, que não concordou, porque isso para ele era uma heresia. Imagina estudar arte? De jeito nenhum. Joel, então, revoltado com a atitude do Frei, combinou com o pai uma fuga sem que o Frei soubesse. E depois os outros iriam encontrá-lo. E na casa de Timóteo tinha uma moça de nome Esther, que era sobrinha de Timóteo. Foi criada como filha, porque perdeu os pais pelas mãos dos inquisidores. O Frei logo se interessou pela menina e queria que ela vivesse com ele, propriedade dele. Joel, então, revoltado com aquilo, cada vez mais disposto a fugir e levar a família junto a ele. Combinou então com o empregado da casa e na calada da noite ele fugiu. Acontece que o Frei tinha pessoas que trabalhavam para ele e ele tinha 2 empregados, 2 servos, que eram verdadeiros cães de guarda. Se aproximaram da família de Timóteo e conseguiram colocar dentro da casa dele um empregado, que era um cigano, que tinha um defeito na perna, como se fosse amigo da família. Esse empregado, então, começou a descobrir as tramóias que a família Moab estava planejando para fugir da tirania do Frei. E assim, o Timóteo ficou preocupado com a sobrinha dele e falou para ela: você vai viver na casa de uma amiga dele, Condessa Maria de Faro, que era uma pessoa que ele tinha muita confiança. Mandou a menina para lá. Só que a Condessa também era uma mulher muito interesseira e tinha muito pavor do Frei. Então tudo que o Frei Delbrando falava era lei para ela. Ela não queria ficar de jeito nenhum inimiga do Frei. Conversando com a menina, descobriu que a família Moab estava tentando fugir da Espanha para Portugal. O que ela fez? Ela escreveu uma carta para o Frei, contando tudo. O Frei ficou indignado com a traição da família, mandou os empregados para a casa de Timóteo e todos foram presos. O filho Joel, que já estava em Portugal, foi encontrado e preso também. Essas prisões eram o resultado do fim da vida deles, porque eles foram torturados e assassinados. A menina foi estuprada, violentada e tanto sofrimento fez com que ela acabasse com a própria vida. Timóteo, então, revoltado por tudo isso, antes de morrer, ele fez um juramento de vingança. Atravessasse séculos, ele iria encontrar o Frei se vingar. O que uma história tem a ver com a outra? O que nós vamos descobrir agora, que uma tem a ver com a outra. Que ligação tem a vida de Leonel com a vida de Timóteo? O Senhor ajuda aqui. Então,
é do livro Dramas Obsessão, como eu falei, e alguns trechos tirados também de Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Reencarnação dos personagens. Leonel era o Frei Hildebrando de Zambuja. Ele veio encarnado como esse homem que sofreu horrores desde a infância e acabou cometendo suicídio. Fausto e Cosme, que eram servos do Frei, vieram como filhos de Leonel. A condessa Maria de Faro, que traiu Timóteo, contando tudo para o Frei, era esposa de Leonel. E o João José, que era um empregado infiltrado na casa de Timóteo, veio com uma Alcina, sobrinho de Leonel. A menina que tinha um defeito na perna, assim como ele, tinha uma aparência masculina e era uma moça muito arredia. E acabou também cometendo suicídio, porque sofria pesadelos terríveis. Então, Leonel nunca soube por que acontecia tudo aquilo com ele. E na espiritualidade nós sabemos que existem espíritos protetores, trabalhadores, que nos orientam, nos ajudam. E o espírito de Timóteo, que veio como obsessor de Leonel, querendo se vingar por tudo que ele passou, chamava Miguel. E ele foi trabalhado na espiritualidade para livrar Leonel dessa obsessão. Só que isso demorou muito tempo. Porque quando ele estava encarnado com Timóteo, ele falou: passe os séculos que passaram, eu vou encontrar você e vou me vingar. Ele demorou muito, mas ele conseguiu encontrar Leonel até fazer com que ele cometesse o suicídio, que era o que ele queria. Então a gente observa nessa história que realmente a obsessão, quando ela não é trabalhada, quando ela atinge uma pessoa, é um drama. Para quem está obsediado e para quem está envolvido com essa obsessão. É uma coisa muito triste, muito delicada, que precisa ser muito bem trabalhada. Mas o que é a obsessão? Como que ela se procede? É a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Existem vários motivos da obsessão. No caso do Leonel, ele atraiu um espírito obsessor vingativo, que com muita raiva, com muito ódio, ele fez com que Leonel sofresse tudo que ele sofreu naquela época. Agora vocês observam, Timóteo era um homem encarnado na Europa no século XV, XVI. Ele foi procurar encontrar o Leonel séculos depois. E a gente observa que quando a vingança toma conta de um espírito, pode passar o tempo que for. Enquanto ele não consegue atingir o objetivo, ele não sossegue. Porque a gente imagina que uma coisa pode ser feita logo em seguida, resolvida logo em seguida, às vezes não. Por isso que a vingança, o ódio, a raiva são sentimentos que nos trazem muitos problemas. E a gente acaba atraindo esses irmãos que se afinizam com essa energia. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, que é o que aconteceu com o Leonel, sem perceptíveis sinais exteriores, porque a família nunca imaginou que o Leonel pudesse estar obsediado, porque a família não era ligada à espiritualidade, eram pessoas que não davam importância para isso. Então achava que o menino tinha problema mental, problema físico, e que com o tempo ia melhorar.
e não melhorou. Até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, quem sofre uma obsessão pode chegar a esse ponto, ficar completamente dominado pelo espírito. Se a pessoa não tem a consciência de que alguma coisa está acontecendo com ela, cada vez mais ela fica à mercê desse espírito. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Muito mais do que imagineis. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Essa questão é uma questão bem delicada, porque a gente fica imaginando se quer dizer que tudo que eu penso, tudo que eu faço, eu estou sendo influenciado. Não, necessariamente. Porque nós temos o livre-arbítrio. Mas que nós estamos acompanhados, isso sim. E aí depende do que a gente pensar, do que a gente sentir, essa influência ela pode ser positiva ou negativa. Aí isso vai depender da gente. Mas que eles estão à espreita, esperando uma escorregada da gente, isso sim. Quando a gente estudava, havia aquelas discussões no colégio, a gente sempre escutava, né? Lá fora eu te pego. Espera lá fora que a gente acerta as diferenças. Né? É mais ou menos o que acontece com a gente. Aqui nós estamos protegidos, amparados, nossos pensamentos, sentimentos estão equilibrados. Mas se a gente sai e começa já mudar o pensamento, o sentimento, é uma oportunidade dos nossos irmãos inferiores aproveitarem. Então qualquer desleixo da gente é prato cheio para eles. E se a gente se deixar levar, a obsessão ela pode ficar muito grave. Tipos de obsessão. Existem vários tipos de obsessão. Obsessão simples, que foi o que aconteceu com Leonel. Ele, como era uma pessoa que nunca frequentou uma igreja, nunca frequentou um centro espírita, não era ligado à espiritualidade, ele era presa fácil desse espírito obsessor, que era o Timóteo. E aí ele foi tomando conta até levar o Leonel ao suicídio. Mas a obsessão dele começou simples. Ele tinha os momentos de crise e os momentos de tranquilidade. Então, na obsessão simples, acontece isso. A pessoa tem consciência que alguma coisa está acontecendo e passa momentos mais tranquilos e às vezes toma atitudes assim que faz com que a pessoa fique se questionando. Por que de repente eu fiquei com raiva? Por que de repente eu fui agressiva? Por que eu fiz determinada coisa que eu sei que vai me levar ao caminho errado? E é mais fácil de ser tratado, porque está no começo. É como se fosse uma doença. Descobre no início e recebe o tratamento adequado, resolve. A fascinação, já a vítima tem a suspensão do discernimento. Ela já começa a perder a consciência do que está acontecendo, a capacidade de saber o certo e o errado. Nesse ponto, o domínio já é quase total. E de se autoavaliar-se. Você chega para a pessoa e fala, está alguma coisa acontecendo com você. Você está com algum problema. E a pessoa vai dizer, não, não tem nada não, está tudo bem. Você que está com cisma comigo. Ela nunca vai admitir que está passando por um problema espiritual. E a subjugação, onde ela está totalmente sob o domínio do obsessor. Nesse ponto, é como falou na questão do Livro dos Espíritos, o organismo está totalmente tomado, a pessoa fica dominada, e aí faz coisas como se fosse uma pessoa louca, porque antigamente eram considerados loucos,
internados em hospícios, em tratamentos agressivos. Hoje a gente vê que muitos casos são oriundos da obsessão. Como que se processa a obsessão? De encarnado para encarnado. A gente imagina que a obsessão ela só acontece quando uma pessoa desencarna. E aí ela começa a obsediar quem está encarnado. A maioria das vezes sim. Mas um encarnado pode obsediar o outro. Isso acontece muitas vezes em relacionamentos, quando a pessoa fica obcecada pelo outro, não admite viver sem, quer que a pessoa faça, pense, age como o outro imagina, como o outro determina. Pode fazer com que a pessoa fique escravo do outro. De desencarnado para desencarnado. No plano espiritual existem as colônias inferiores, onde nessas colônias existem os líderes, que para eles formarem time deles de obsessores, eles angariam espíritos que devem para eles. E com isso eles fazem o quê? Dominam aqueles espíritos e eles têm que ficar à mercê desses líderes. E quando eles não fazem o que esses líderes querem, eles são punidos. Quem tiver a oportunidade de ler o livro Aconteceu na Casa Espírita, lá conta a história de um grupo de espíritos inferiores com o objetivo de destruir uma casa espírita. Ele começa a angariar o seu time espíritos inferiores e cada um tem uma função. E é assim que acontece. De encarnado para desencarnado. Essa é uma situação um pouco rara, mas acontece. É quando a gente começa a ter os pensamentos negativos, sentimentos negativos. A gente começa a atrair espíritos dessa energia, que nos levam a cometer atos, atitudes erradas. Obsessão recíproca. Um espírito obsedia o outro. Do desencarnado para encarnado, como aconteceu com Leonel. A obsessão recíproca, ela é parecida com a influência do encarnado para o encarnado, mas também depende da situação. E a auto-obsessão. O indivíduo fica obcecado por algo. Ele se faz de vítima em todas as situações, fica obcecado por alguma coisa enquanto não conseguir atingir aquele objetivo. Não fica tranquilo. A gente vê muito isso quando a pessoa quer ter o corpo perfeito. Fica tomando remédios, fazendo exercícios além do limite, fazendo plásticas, transformando aquele corpo que ele escolheu, ao ponto de prejudicar a saúde. Mas a pessoa não consegue pensar assim, porque está obcecada em ter o corpo perfeito e acaba trazendo problemas que na maioria das vezes fica tarde demais para resolver porque passou dos limites. Como combater a obsessão? Tratamento de obsessões não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começando as luminosas mãos de Jesus. A gente tem que observar nesse trecho do Pão Nosso, que a gente imagina que o espírito obsessor, ele é um ser assim que a gente tem que deixar de lado, que a gente não tem que se preocupar, que está no caminho errado, ele que se entenda com a espiritualidade. Não. Ele é um irmão tanto quanto a gente. Ele só se desviou de um caminho, assim como a gente pode fazer.
Então, quanto mais compaixão a gente tiver desses espíritos, mais fácil fica a gente trabalhar com eles. A gente tem que usar de amor mesmo, não de desprezo, porque é isso que eles estão precisando, é isso que eles não tiveram. Eles vieram desde o começo trilhando um caminho errado. E aí ele encontra o irmão pelo caminho, que vai tratar ele com grosseria, com agressividade. Ele já está numa situação difícil. Cabe a nós termos compaixão e ajudá-lo, porque assim como ele se desviou, a gente pode se desviar também. Então, nós não temos que nos achar que somos os melhores, porque nós estamos aqui aprendendo sobre a doutrina e por causa disso eu sou uma pessoa muito boa. Não. Como eu falei, quando a gente sai de um lugar desse, que a gente tem uma proteção maior, nós ficamos mais vulneráveis. E eu estou aqui na frente falando para vocês mais ainda. Eu sou colocada à prova mais ainda. Eles ficam observando e esperando que eu dê uma escorregada. Para me cobrar. Para dizer para mim, ué, você não estava falando lá de amor? Você não estava falando de perdão? Aí você se coloca numa situação que você tem que trabalhar o seu amor, você faz o contrário? Então, se a gente não agir com amor, primeiro com a gente se auto-obsedia. E depois a gente passa isso para frente. Aí as dificuldades aparecem, o que a gente faz? O que eu fiz para merecer tudo isso? Porque eu sou uma pessoa que sofre. Começa a fazer de vítima. O mundo que é ocupado, é a política, é a economia, é a falta de sorte que eu tenho. Mas a gente não bota a mão na consciência que eu tive aquele pensamento, que eu tive aquele sentimento, que eu tive aquela atitude. Passar um vídeo para vocês agora que vai exemplificar o que eu estou falando, porque existem vários tipos de obsessão, como eu disse, e esse daí vai ser um exemplo.
Então a gente pode observar nesse vídeo que foi um exemplo, né, de um caso de obsessão. O personagem, ou ele era viciado no álcool, ou ele viria a ser viciado no álcool. E aí a gente observa naquela imagem como é que o espírito absorve a energia da gente, através do fluido. Quando ele começa a beber a cerveja, começa a mostrar o espírito recebendo aquele fluido, é exatamente o que acontece no passe. Por isso que quando a gente termina a palestra, a gente pede para todo mundo ficar em silêncio, fazendo oração, para a energia que a gente acumulou aqui dentro permanecer. Quando a gente entra na sala do passe, a gente recebe o passe melhor. Se a gente faz o contrário, o efeito é o contrário. Isso foi um exemplo de obsessão. Ele chega do trabalho cansado e o espírito fica instigando ele a beber. Aí a mulher fala: você vai ficar sozinho? Ele não estava sozinho. E assim como ele estava sendo influenciado a ir para o caminho do vício do álcool, existe aqueles que vão para o caminho das drogas, do fumo e de outros tipos de obsessão, como a gente viu com a história do Leonel. Numa encarnação ele foi um homem muito ruim, cruel, e ele angariou um espírito obsessor vingativo que custou para perdoá-lo. Precisou que ele cometesse suicídio, como Timóteo havia feito, a família, né, sido assassinada da forma mais cruel, e ele levou aquela raiva, aquele ódio junto com ele, até encontrar o Leonel e fazer com que ele passasse por tudo que eles passaram. E aí eu deixo para vocês essa oração que ajuda a gente a ter mais força para seguir a vida. Serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para modificar as que posso, sabedoria para distinguir uma das outras. Porque realmente não é fácil a gente viver no mundo que a gente vive. A gente está vendo ali a pressão que a gente sofre o tempo todo. Ainda mais agora que o planeta está se transformando, fica mais difícil. Porque esses irmãos que não querem a mudança do planeta, eles vão influenciar cada vez mais a gente para formar a colônia deles. Se a gente se deixar levar, a gente vira vítima de obsessão deles. Então a gente tem que fazer o contrário. Jesus dizia: orai e vigiai. Isso é o tempo todo. Agradecer tudo que a gente tem, o que a gente não tem, porque para a gente perder é fácil. Nós não vamos levar nada que nós adquirimos aqui, a não ser o nosso interior. A vida que a gente leva é que vai ser cobrada. O material é emprestado. Nós estamos de passagem nesse planeta. Se a gente quer um planeta melhor, a gente vai levar somente o nosso interior. A gente não vai ter a matéria no planeta evoluído, porque não é próprio da energia do planeta. É desse planeta que a gente vive. Por isso que a vida é difícil. Mas se a gente tiver fé, coragem, sabedoria, serenidade, saber que a gente não tem controle sobre as coisas nem sobre as pessoas, que a gente não pode vivenciar tudo numa vida, que bom, né? A gente tem oportunidades, outras encarnações, para realizar coisas que não realizamos nessa. A gente agradece a si mesmo. Agradecer as dificuldades, que elas nos fazem fortes e melhores para habitar esses planetas melhores. É igual a escola. Quanto mais provas difíceis nós tivermos, mais conhecimento a gente tem. E a vida espiritual é isso. Por isso que a gente tem que ler muito livro, estudar sempre. A gente lê o livro dos Espíritos hoje, está aqui um ano, vai ler de novo, modifique o conhecimento, porque você já está mais preparado.
Então, se a gente fizer essa oração, a gente consegue enfrentar as dificuldades. Era isso que eu tinha para passar para vocês, que todos tenham uma boa noite. Obrigado, Luciana. Então, está aí exposto uma questão para a gente meditar, para a gente pensar, a gente fazer o que Santo Agostinho recomendava, que era autoavaliação, para ver até que ponto a gente está agindo correto, se a gente está caminhando de acordo com os ensinamentos que a gente recebe aqui, porque a nossa energia, a vibração nossa, ela atrai espíritos afins, né? A espiritualidade, os espíritos desencarnados se aproximam por afinidade. Se a gente está numa vibração amorosa, com certeza que a gente vai atrair mais espíritos amorosos. Se a gente está numa vibração de ódio, de raiva, né, pensando em vinganças, etc., a gente vai atrair esse tipo de espírito também. Como é que a gente pode se livrar de algum espírito obsessor que está tentando por um motivo ou por outro, seja uma vingança ou seja, como até disse a Luciana, arrecadar, pegar mais gente para a legião deles, né? Nem todo espírito que influencia a gente negativamente, ele quer precisamente o nosso mal, ele quer gente do lado dele também. E a gente se livra disso como? Né? Faça autoavaliação, frequentando uma casa como essa. Afinal, se a gente está sendo assediado por algum espírito que precisa de luz, a gente vindo aqui, se ele estiver junto, ele vai receber luz também. Se há algum espírito que deseja uma vingança, é realmente mais trabalhoso, né? Mas o que pode livrar a gente disso são nossas preces, nosso desejo de caminhar de acordo com os ensinamentos que a gente tem aqui. A gente pode dar uma canseira nele, pode convencer ele, porque a espiritualidade amiga também, a boa espiritualidade também está fazendo o trabalho dela. Tem as sessões de desobsessão nos centros espíritas, como nós temos aqui, incorporam espíritos revoltados, problemas, que a gente tenta encaminhar, porque às vezes eles precisam da energia, da matéria nossa, eles não querem se desvencilhar daqui, alguma coisa os prende aqui. Então a melhor maneira de a gente se livrar de qualquer tipo de obsessão é a gente caminhar no bem, caminhar na luz. Frequentar uma casa assim como essa aqui é fundamental, porque a gente vai estar fazendo uma caridade também para esse espírito que está precisando de luz. A gente não está fazendo só bem para a gente não, a gente faz bem para aqueles irmãos que nos acompanham na espiritualidade, né? E eu quero dar um recado para um irmão nosso, ele vai saber com quem que eu estou falando, seu Jaleco está aí te esperando, tá? Outra coisa, os ingressos para o sábado estão aqui. Se você hoje pode ser um Pix, mas por qualquer motivo ou convidou alguém e não deu para comprar, lá na hora a gente vai resolver isso, tá? Que ninguém deixe de ir porque não tem ingresso, porque alguém que queria que fosse comigo não tem ingresso. Lá a gente resolve, não vai ser problema não, pode aparecer lá que a gente resolve a situação, tá bom? Era isso. Vamos então nos preparando para encerrar com essa etapa. Trabalho elevando nossos pensamentos ao mundo espiritual de luz. Deus Pai, Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, obrigado por mais essa noite de esclarecimento, de boas vibrações, que tanto nos faz bem. Obrigado pelo esclarecimento, que a gente possa ficar atento a esses sinais, que a gente possa dar ouvido ao nosso anjo da
buscando a luz. Pedimos pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui, que essa onda de amor possa atingir todos os lares, todos os lugares e todos os nossos irmãos que passam por momentos de dificuldade, de sofrimento. Agradecidos por tudo, pedimos permissão para encerrar essa etapa do trabalho de hoje. Que assim seja. Quem desejar o passe, aqui a gente